pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Eduardo, professor de Direito e Processo do Trabalho, e vamos estar juntos nesse curso de Processo do Trabalho. Direito e Processo do Trabalho que estão aí em alta na sociedade, não é verdade? Grandes discussões, muitas mentiras ditas, muitas verdades também ditas, mas me preocupa um pouco que esqueceram a parte do processo do trabalho. Focaram muito nas novidades do direito material e esqueceram um pouco as novidades do direito processual. Então tem muita gente que me encontra e fala: professor, processo do trabalho não teve muita novidade não, eu vou focar mais aí em direito material do trabalho. Cuidado! Tiveram significativas mudanças no processo do trabalho, que não foram aí muito estudadas ou muito alardeadas, né, pela mídia. Então, gente, vem comigo aqui, nós vamos fazer um estudo passo a passo, bem devagar. Seja você que está me assistindo aí, acadêmico do direito, seja você que não tenha nenhuma afinidade jurídica, a primeira coisa que eu digo para vocês, meu objetivo aqui, vou tentar tirar o máximo de juridiquês possível para você, para que você possa compreender, você que está tendo contato pela primeira vez com o direito, ou seja, com o direito processual do trabalho, que por si só já é uma área muito específica do direito. Muitos advogados detestam direito do trabalho, porque por ser uma área muito específica. Então, prometo aqui que tentarei ao máximo extrair, tirar, aliás, esse juridiquês para transformar a matéria mais prazerosa possível para vocês. Tá legal? Então, métodos de estudo. Não adianta só, tá, vocês estudarem aqui só as minhas aulas. O material está muito bom, está completo, só que é preciso que você tenha em mãos uma CLT atualizada para leitura de súmulas, OJs, artigos, não é verdade? Porque a banca examinadora, muitas vezes, ela é literal. Ela vai extrair exatamente aquela súmula, vai inverter uma palavra, uma oração. Então, você tem também que ler. Pegar um livro, muita gente me pergunta: professor, qual livro você indica? Eu costumo dizer que livro é igual nossa roupa íntima, né? Cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua afinidade. Porque existem pessoas que gostam de uma literatura mais densa, mais teórica, não é verdade? Enquanto outras pessoas gostam de uma coisa mais objetiva, mais simples, de uma escrita mais clara. Outras pessoas preferem, não vou dizer filosofia, mas um estudo mais denso, mais completo e etc. Então, depende. Eu acho que a dica que eu dou para você é: vá a uma livraria, tá? Pegue 2, 3, 4 livros de direito do trabalho, reserve uma hora do seu dia. Uma dica aí para você que vai ao shopping com o namorado ou com a namorada: vai lá na livraria, deixa ele fazer as compras ou ela fazer as compras, vai lá, pega o seu livrinho, seus 4 livros, pega um tópico que você goste na matéria, que você entenda melhor, bote um do lado do outro e leia rápido. Se você consegue fazer sem muito esforço. E assim você, poxa, gostei dessa escrita aqui. Abra o livro, folheie ele. Quando você vai comprar uma roupa, você não experimenta se está bom uma ou outra? O livro, gente, é a mesma coisa. Então façam isso antes de comprar um livro bom. Às vezes você, a amiga comprou, é muito bom, aí você foi lá, comprou. Quando começou a ler, gostou. E às vezes acaba gastando aí aquele dinheiro à toa. Então, não recomendo livros, porque livro é muito pessoal. Qual é a dica que eu dou a vocês? Vão a uma livraria, abram, leiam e escolham aquele
que melhor se coadunam aí com a sua pessoalidade, com a sua melhor leitura. Tá legal? Passada essa rápida introdução, estamos aqui e na nossa aula 1 nós vamos ver fontes, princípios e organização judiciária trabalhista. Tá ok? Contato comigo. Você já curtiu lá a página do curso Uma Vaga é Minha no Facebook? Não? Então, primeiro contato, você vai lá, facebook.com/Uma Vaga é Minha, você curte aí a página. Ponto 2, você vai aqui na minha página própria, facebook.com/Professor Carlos Eduardo Barreto, tá? Salvo engano, a foto, eu acho até que é essa aqui. Se eu não mudei, não sei. É essa aqui. Mas você vai lá, que aí você pode mandar o seu inbox, a sua dúvida, que é o melhor meio de contato aí hoje em dia, né? Antigamente, até pouquíssimo tempo atrás, nós disponibilizávamos e-mail, né? Já ficou para trás, né? O Facebook aí já substituiu isso e muito mais velocidade aí a gente consegue atender melhor aí a todos. Então você corre lá, curte facebook.com/Professor Carlos Eduardo Barreto e mande a sua dúvida, a sua pergunta, a sua crítica, sugestão e etc. Tá legal? Então, vamos embora. Meus amigos, nós vamos tratar de processo do trabalho. Mas antes disso, como eu falei para vocês, você que não é no meio do direito, o que é um processo? Quando você fala assim, vou processar alguém, o que é isso? Para que serve aquele processo? Vamos lá. A gente pode dizer que um processo ele tem por objetivo pacificar um litígio existente. Como assim, professor? O processo envolve 3 partes, tá? Um juiz, o autor e o réu. Tá ok? Aqui está formada a relação processual. Então, vamos pensar entre autor e réu. O autor entrou com uma ação contra o réu. Isso aqui é o que? Um litígio. Litígio. Uma disputa. Aí você instaurou o processo. Para quê? Para pôr fim a essa disputa. Para que o juiz, para que o Estado, né, na verdade representado pelo juiz, ponha fim a esse litígio. Para que haja uma pacificação social. Ok? Então aí, esse é o objetivo do processo. Pacificar o litígio existente. Por quê? Possivelmente uma norma processual, uma norma material, tenha sido o quê? Transgredida. Provavelmente aqui o réu possa ter, na nossa seara trabalhista, mandado o autor embora sem pagar nenhuma verba rescisória. O autor ingressou a ação contra o réu requerendo o pagamento daquelas verbas rescisórias. Ok? Aí o juiz vai lá, vai por fim, dar uma sentença que colocará fim a esse litígio, a essa disputa. Tá legal? Então, o objetivo do processo, seja lá em que área for do direito, é pacificar o litígio, a relação processual. Tá legal? Seja ele entre trabalhadores e prestadores de serviços. Nós vamos falar também na aula de competência. A partir da emenda constitucional 45 de 2004, a Justiça do Trabalho também passou a ter competência para processar e julgar a relação de trabalho. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Entre empregados e empregadores, a relação empregatícia, bem como em âmbito coletivo, tá? Você pode ter aí
no chamado em âmbito coletivo, os dissídios coletivos, que nós vamos falar também mais à frente. Tá legal? E aí nós vamos às fontes do processo do trabalho. Quais são as fontes do processo do trabalho? Primeira coisa, o que são fontes? Nós podemos dizer que fontes é o que? O nascimento, não é verdade? Qual é aquela fonte? A fonte da notícia. Qual é a origem da notícia? Ou seja, qual a origem das leis que regem o processo do trabalho? Aonde estão? Quando a gente fala processo do trabalho, existem normas. Onde estão essas normas? Onde estão a origem dessas normas? Isso que quer dizer fonte. Tá legal? Elas vão se subdividir em fontes materiais. Elas são iguais lá a do direito material do trabalho. Ou seja, são os fatos políticos, econômicos e sociais que deram ensejo à criação daquela norma. Tá ok? Ou seja, fontes materiais, seja lá no direito material do trabalho ou no direito processual, são aquelas fontes onde fatos políticos, econômicos e sociais que deram ensejo à criação daquela norma. Por exemplo, greve, tá? É um fato aí material. Cai bastante, tá, gente? Esse tipo de fontes, de perguntas, etc. Fontes formais. Formais vem de forma. O que é mais formal no direito? A lei. Não é verdade? Elas vão se subdividir em fontes formais diretas, ou seja, Constituição. No direito e no processo do trabalho, no artigo 7º, estão o quê? Todos os direitos dos trabalhadores, direitos sociais. Tá? As leis, tanto as materiais, tanto as leis processuais, disposições regulamentares do poder executivo, dos órgãos corporativos, usos e costumes processuais. As fontes formais indiretas são a doutrina, a jurisprudência, a analogia, súmulas do TST. Aqui, observe, tem eu faço uma observação, seguinte coisa. Embora na prática coloque-se como as verdadeiras fontes do direito do trabalho processual. Por quê? Para você aí compreender melhor o que eu quis dizer com isso, tá? Como nós falamos de súmulas, tá? A CLT é uma lei muito antiga, você sabe, de 1940, da década de 1940. Então, hoje nós estamos já em 2018, você acaba que a sociedade muda. Há 5 anos atrás você tinha um tipo de celular, de internet, hoje você tem outro. Então imagina as relações sociais nesses anos todos aí, desde 1940, também mudaram. Então existe o que? Muita lacuna na CLT. Existe muita coisa que ela, evidentemente, não é regulamentada. Então o TST é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, nós vamos ver. Ele elaborava súmulas que supriam essas lacunas. Só que o TST gostou da brincadeira, gostou de ficar editando súmulas e passou na prática a legislar. Então passou a criar direitos, obrigações, por vontade deles. Eles chegavam lá, editavam a súmula e cada hora as súmulas mudando e mudando, as orientações jurisprudenciais também, chamadas OJs, numa velocidade muito grande, ou seja, passou o TST a legislar. Tanto que a reforma agora acabou com isso. Tá ok? Se você não assistiu, recomendo que você assista o meu curso da Reforma Trabalhista para concursos. Lá eu discrimino ponto a ponto a reforma trabalhista de uma maneira comparada. Como ela era antes, a lei era antes e
depois. Então, gente, por isso que eu digo aqui, embora súmula do TST seja uma fonte formal indireta, eu digo que na prática ela é direta, mas para a prova você esquece isso e bota que ela é indireta. Tá legal? Então, atenção nisso aqui. Fonte, gente, eu costumo dizer sempre, quem faz OAB também, para concursos públicos, qualquer concurso na área trabalhista, qualquer prova na área trabalhista, você tem que dominar esse assunto, tanto no direito material, tanto no direito processual, porque ele é muito importante, é uma questão, vou pegar aqui, é uma questão muito fácil, que você tem que dominar, tá legal? Porque é fácil, você não pode perder ponto nessa questão. Então, vamos adiante. Aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo Civil à CLT. Aqui vamos explicar o que acontece. Você teve a entrada em vigor do CPC de 2015. E ele, no seu artigo 15, eu recomendo, mais uma vez digo, que você tenha um VADMECUM, que você tenha Código de Processo Civil, CLT, Constituição, tudo para que a gente consiga acompanhar. É muito importante. Se você não tem condições, não tem problema. Se você está me assistindo também aí na internet, abre o Google, vai lá no Planalto, coloca a lei, coloca a legislação, o artigo que eu estou falando e leia também comigo. É muito importante até para você fixar a matéria. Tá? O que acontece? O artigo 15 do novo CPC dispôs que ele vai ser aplicado à CLT de maneira subsidiária e supletiva. Qual a diferença entre subsidiária e supletivo? Subsidiário é quando que a CLT não regulamentar a matéria quando houver uma omissão sobre o tema. Aí, CLT é omissa sobre o tema. Você aplica de maneira subsidiária o CPC. Supletiva. Você tem uma regulamentação na matéria, mas ela é incompleta. Aí você aplica de maneira supletiva o CPC. Ou seja, é uma regulamentação incompleta. Tá? E isso é muito importante você diferenciar. Tá ok? Agora, isso é uma regra geral, ou seja, toda vez que houver uma omissão na CLT sobre o tema, eu vou aplicar o CPC com base no artigo 15, combinado com o 769 da CLT? Não. Porque você vai ver lá no artigo 15, combinado com o artigo 769 da CLT, que para que haja aplicação, seja de maneira subsidiária ou supletiva, essas aplicações terão que serem compatíveis com os princípios do processo do trabalho. Você sabe, e nós vamos ver um pouco mais adiante, o processo do trabalho é regido por diversos princípios próprios. Tá? Por exemplo, princípio da oralidade, princípio da celeridade, princípio da concentração dos atos processuais em audiência. Sempre digo, processo do trabalho que inspirou a criação dos juizados especiais cíveis, né, da Lei 9.099 de 95. Né, os mais antigos ainda chamam de juizado de pequenas causas. Você já não ouviu na família? Bota lá no pequenas causas. Não, juizados especiais, cíveis ou criminais. Tá? Então, gente, voltando aqui, ocorre isso. Poderá haver aplicação subsidiária e supletiva do CPC à CLT? Sim, vírgula, desde que elas sejam compatíveis com os princípios do processo do trabalho. E se a CLT tiver uma norma completa sobre o tema, não se aplica o CPC. Tá ok? Então, aqui está
exatamente o que eu acabei de falar, que eu recomendo a leitura de vocês, tá? Gente, tem algumas coisas, alguns slides que eu vou passar, que você vai ter que imprimir ou aí no seu laptop, desktop, tablet, enfim, e também efetuar a leitura. Conforme falei no início, vou fazer aqui um parênteses. Estudo são as aulas aqui, material de acompanhamento, um livro base para você acompanhar também, não é? Exercícios, principalmente, nós também faremos bastante, tá? Então vamos lá. Eficácia da lei processual trabalhista no tempo. São os efeitos que a lei passa a produzir no tempo. 1. Irretroatividade. A lei entrou em vigor. Conforme agora a reforma trabalhista, ela não vai poder ser aplicada a todos os processos para trás que já terminaram. Você não imagina a insegurança jurídica? Seria impossível quase concluir um processo. Imagina, cada hora é uma lei. Não. Então, irretroatividade. Ou seja, quando a norma é posta em vigor, ela não pode ser aplicada a fatos anteriores ou a atos processuais que já ocorreram, em nome, conforme eu acabei de falar, da segurança jurídica. Isso está onde? No artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Efeito imediato. Quando o ato não terminou, ela vai ter um efeito imediato. Ok? A sua aplicabilidade é imediata a todos os fatos e atos não realizados ou que não ocorreram no processo. Por isso que na reforma trabalhista, nós vamos ver mais adiante, lá na aula 5, que a petição inicial, né, chamada de reclamação trabalhista, agora ela tem que ser com pedidos líquidos, certos e determinados. Muitos advogados, né, o que ocorreu? Antes da entrada em vigor da reforma trabalhista no dia 11 de novembro, entraram direto com a ação antes, porque aí eles ainda não estavam em vigor a norma e eles não precisariam liquidar os pedidos, né, nem transformá-los em pedidos certos e determinados. Depois do dia 11, sim. Isso é exatamente o quê? Porque atos não realizados, tá ok? E que não tinham ainda ocorrido. Então, quais são os efeitos da lei processual? Ela é irretroativa, ela não pode retroagir a fatos que já ocorreram. Se os fatos não ocorreram, o efeito ele é imediato. Beleza? Aplicação da lei trabalhista no espaço. Em qual espaço ela é aplicada? Ela vai ser aplicada no espaço territorial brasileiro, porque no Brasil rege o princípio da federação limitada, não é? Nós somos uma federação? Somos limitada. Nós não somos uma federação plena. Professor, o que isso quer dizer? Por exemplo, Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, cada estado ele é completamente, digamos, federado. Ele tem a sua própria legislação penal, processual, trabalhista. Por isso que você vê em muitos estados americanos, uns têm pena de morte, outros não. Em uns algumas coisas são legalizadas, em outros não. No Brasil, não ocorre isso. Somente o Estado pode legislar, quando eu digo Estado, né, o governo federal, pode legislar sobre matéria trabalhista, civil, penal, constitucional e etc. Então os estados, por exemplo, Rio de Janeiro, não pode chegar e criar a sua legislação penal, não pode chegar e criar a sua legislação trabalhista, porque ela é limitada no espaço, tá ok? Então, a aplicação da lei processual trabalhista no espaço é em todo o território nacional, tá? São os efeitos que a lei processual trabalhista irá possuir no espaço territorial brasileiro
irá vigir em todo o território nacional. Beleza? Então, vamos adiante. Vamos aos princípios do direito processual do trabalho. Vamos lá. Princípio da subsidiariedade, importante, que é o do CPC, conforme eu já acabei de falar. Tá? Não vou repetir. Princípio da indisponibilidade. Não pode o trabalhador dispor, ou seja, renunciar. Bem como não pode haver transação. Transação aqui entendo como acordo, tá ok? Que prejudique seus direitos, conforme o artigo 9º da CLT, combinado com o artigo 444, também da CLT. Professor, o que é esse ato de renúncia no direito do trabalho? Esse ato de renúncia é o seguinte: imagine que você chegue para uma entrevista, chegue na empresa, o empregador fala assim: tudo bem? Tudo ótimo. Eu só vou te contratar, fulano ou fulana, se você renunciar, abrir mão do seu fundo de garantia, do seu 13º, aí você fala assim: tá ok, eu abro mão. Você está renunciando. Você não pode renunciar a esses direitos que são previstos constitucionalmente lá no artigo 7º. Esses direitos, eles são indisponíveis. Ou seja, o que é uma coisa disponível? Você está, né, disponível, você pode dispor. Indisponível, você não pode dispor daquilo. Ou seja, como é uma norma, de um princípio de ordem pública, tá ok? Você não pode renunciar a esses direitos previstos lá no artigo 7º também da Constituição Federal. Então, a renúncia no direito do trabalho, ela é proibida. Tá ok? Agora, e o acordo? Professor, mas eu já fui empregado, já botei empresas na justiça. Quando chegamos lá na audiência, eu fiz um acordo. Eu não acabei renunciando também a um direito, a uma parcela daquilo que eu tinha direito? Olha a diferença. Você falou bem, você fez um acordo. Se você fez um acordo, tá? Vamos supor que antes da sentença, você pode fazer depois, dependendo, na minha execução, mas vamos ficar por aqui, antes da sentença e tal. Você chegou lá na audiência, há acordo? Há possibilidade de acordo? Existe. De quanto? Vamos supor que você tinha para receber 20 mil nas suas contas. A empresa propôs 12. Aí você aceitou o acordo aqui. Você, na sua cabeça, conforme a pergunta que você me fez, você não estaria renunciando a esses 8 aqui? A essa diferença de 8 mil? Vou dizer para você, não sei. Por quê? Quem garante que você ia ganhar? Não teve sentença. Não é verdade? Não teve sentença. Quem garante que você ia ganhar isso aqui? Ninguém. Não é? Ou seja, isso aqui é uma dúvida. Você está fazendo um acordo, transacionando. Tá ok? Você pode ser que vá para a sentença e ganhe muito mais do que isso aqui. Pode ser que você vá para a sentença e ganhe 0. Pode ser que você ganhe tudo, pode ser que ganhe parcial. Quem vai discutir ainda esse direito aqui, ele ainda é incerto. Tá ok? O juiz ainda não proferiu a sentença. Então essa é uma diferença. A renúncia, você já tem aquele direito. Você não pode renunciar previamente a esse recebimento. Tá legal? Então, é isso. Princípio da oralidade. Princípio aí, né, gente, autoexplicativo, que é o seguinte: oralidade quer dizer o quê? Oral. No processo do trabalho,
vigora muito mais a oralidade em audiência, a defesa oral, que é permitida, não é verdade? Então, há uma informalidade maior, tá? Também é um princípio do processo do trabalho. Onde é que está o princípio da oralidade na CLT? Recomendo, abra a CLT, vá nesse artigo, coloque lá o princípio da oralidade como exemplos, para depois, quando você estiver no trem, metrô, ônibus, enfim, na casa de praia estudando, você, opa, li esse artigo aqui, é um exemplo de princípio da oralidade. Eu vou repetir, vou ser chato com isso, vou pegar no pé de vocês, que o quê? Você tem que assistir a aula, estar de posse do material, anotar aqui no material, mas você tem que ter, pelo menos, um livro base, uma CLT para você ler, tá? Tem que ter. Você tem que efetuar aí essa leitura. Ela também é muito, muito importante. Ele está lá no artigo 847, 848 e 850 da CLT. Predominando a oralidade sobre a forma escrita. Ok? Princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Você que agora está começando a se familiarizar com o direito, pensou, poxa, que palavrão é esse? Eu vou, quando nós formos estudar sentença, é que nós vamos ver melhor isso aqui. Mas já adianto, em atos do juiz, o juiz tem 3 atos, que é despacho, decisão interlocutória e sentença. Tá ok? Despacho são atos meramente ordinatórios para impulso do próprio processo. Decisão interlocutória pode ser, como exemplo, aqui defere, indefere, revoga ou concede aí o benefício da gratuidade de justiça, por exemplo. Tá ok? Uma antecipação de tutela, antiga antecipação de tutela, agora tutela de urgência de natureza antecipatória. Então, essas decisões no processo do trabalho não são recorríveis de imediato. Você não tem um recurso direto para elas, ou seja, exemplificando para clarear aí você no seu estudo, você faz o pedido de gratuidade de justiça, ele é negado. Você não tem recurso dessa decisão de cara. Por quê? Ela é uma decisão interlocutória. Ok? Você só poderá recorrer dessa decisão interlocutória em sede de recurso definitivo. Lá no recurso ordinário. Tá? Então, na sua prova, pode vir questão. As decisões interlocutórias no processo do trabalho são recorríveis de imediato? Sim, não. Você tem que prestar atenção nisso. Pode vir como gratuidade de justiça. Qual o recurso? Olha só uma pergunta. Qual o recurso cabível em sede de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça? Aí ele vai elencar um monte lá para vocês. Tá? Mas, entenda, decisão interlocutória no processo do trabalho não é recorrível de imediato. Quando da decisão de uma decisão interlocutória, elas não são recorríveis de imediato. Exemplo, do artigo 799, parágrafo 2º, artigo 893, parágrafo 1º da CLT e súmula 214 do TST. Muito importante você saber essa súmula aqui. Trouxe essa súmula para você prestar atenção, porque o examinador na prova pode fazer uma pegadinha legal em cima disso. Olha aqui, ó. Vamos ler? Lê comigo. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST, para que
Ou seja, se você tiver uma decisão que afronte súmula ou OJ do TST, mesmo que seja decisão interlocutória, ela vai ser recorrível de imediato nessa hipótese aqui. Nas hipóteses de decisão que contrarie súmula ou OJ do TST. Tá ok? Na decisão de Tribunal Regional do Trabalho, contrária aí à súmula ou OJ do TST. Segunda, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. C. Da decisão que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele que se vincula o juízo excepcionado. O que é isso? O que é um conflito de uma incompetência, né? Conflito de incompetência. Você ingressou com uma ação em um determinado local. Só que aquele local não é o competente para apreciar aquela ação. Tá? Então vamos botar aqui, local A. O local A, ele tá para o TRT1. Tá? Aí você tem o local B. Presta atenção. Também TRT1. Se você aqui é do Rio de Janeiro, se você está, por exemplo, em qualquer local aqui, que tenha jurisdição do TRT1. Aí beleza. Melhor, TRT2 aqui. Vou botar o 2 aqui. Aí você chega, ingressou com a ação aqui no A. Aí o juiz falou assim, opa, eu não sou competente não. O competente é o B. Só que o B, ele está sob a jurisdição de outro TRT. Então, nesses casos é que diz a linha C. Tribunal Regional distinto daquele que se vincula o juízo excepcionado. Tá ok? E é o que diz aí a CLT. Por exemplo, aqui no Rio, que é o exemplo que eu ia dar, você está aqui no centro do Rio de Janeiro. Você tem lá a Justiça do Trabalho, na Rua do Lavradio, o número 132, que é vinculado ao TRT 1. Mas você tem Justiça do Trabalho lá em Duque de Caxias, lá em Nova Iguaçu, não é? Nova Iguaçu, Caxias também são vinculados, né, os recursos ao TRT 1. Então, se aqui fosse, você está aqui no centro do Rio, tá? E aqui você está em Nova Iguaçu. Ambos do TRT1. Dessa decisão do juiz que tirou o processo do centro do Rio e botou em Nova Iguaçu, não cabe recurso imediato. Tá ok? Agora, se o juiz, esse TRT2, São Paulo, um exemplo, tá? Exemplo. Foi para São Paulo. O TRT aqui é distinto. Então, neste caso, aí sim, essa decisão interlocutória, tá, que decidiu a exceção de incompetência, é uma decisão interlocutória. Ela tirou o processo daqui e botou aqui. Saiu do TRT1 para o TRT2. TRT2 é distinto do tribunal excepcionado. Logo, cabe a medida, o recurso imediato. Tá? Somente nesses casos da súmula 214. Muito importante você aí prestar atenção nisso. Tá legal? Princípio da celeridade. Tá? O processo de trabalho é vigido aí por um princípio sempre célere, mais rápido, eficaz. De fato, do que todos os outros ramos do direito. O processo de trabalho é muito mais rápido, sem dúvida. Embora, com a reforma, algumas medidas, desde o novo CPC, com a reforma trabalhista, algumas coisas não ficaram céleres, não. Por exemplo, prazos em dias úteis. Os
prazos agora não são mais contados no direito do trabalho em dias corridos, e sim em dias úteis. Ok, isso, evidentemente, você tinha um prazo antes de 10 dias, agora você vai ter, pode virar 13, 14, 15 dias, dependendo se tiver feriado, emendas ou não, né? Então, isso aí afronta o princípio da celeridade. Eu, enquanto advogado militante, né, que sou, e para os advogados isso é ótimo. Agora, para celeridade processual não é, tá? Isso aí, com certeza, não é bom. Isso vai jogar os processos ainda um pouquinho mais para frente. Ok? Princípio da concentração dos atos processuais em audiência. Via de regra, todos os atos do processo do trabalho são praticados em audiência. Você já entrou com a ação, em audiência a outra parte, o reclamado, que é o réu, oferece a defesa, a contestação. Pode ser, se a audiência for una, pode haver oitiva de testemunhas de uma parte, de outra parte, podendo o juiz até nessa audiência proferir sentença e acabar tudo ali. Isso aí é uma utopia, né? A lei diz isso, embora na prática, infelizmente, as coisas não sejam tão assim, mas a lei dispõe dessa maneira. Pouquíssimas vezes vi juiz dar sentença na hora, né? Mas, de todo modo, sem dúvida alguma que no processo do trabalho, esse princípio aqui é muito importante, ele realmente ocorre, né? Os atos processuais, a grande maioria, realmente são feitos em audiência, apresentação de todos os documentos, e oitivas, testemunhas e etc. Ok? Tá onde? Artigo 849 da CLT. Princípio da conciliação. É obrigação do magistrado tentar a conciliação em 2 momentos muito importantes. Já vi diversas questões dessa temática aqui. Tá ok? Porque isso aqui pode ser uma causa de nulidade processual. Vamos lá. Primeiro momento da conciliação, quando da abertura da audiência. Ou seja, nós vamos estudar isso quando formos ver a audiência, procedimentos de audiência, nós vamos ver passo a passo da audiência. Mas, adiantando, quando chegarmos à audiência, você senta do lado, do outro, bom dia, excelência, bom dia, doutor, quando eles dão bom dia. E, primeira pergunta, doutores, há proposta de acordo? Aí eles vão responder. As partes vão responder sim, há, não há, tanto, e aí começa o balcão de negócios. Mas esse é o primeiro momento. Tá? O segundo momento é após o encerramento da instrução processual. Ou seja, para que haja esse segundo momento, a primeira tentativa de acordo não foi frutífera, né? Ela não ocorreu. E aí, imaginemos o seguinte exemplo. Você chega, há proposta de acordo? Não, não há. Aí passa, você oferece a defesa, aí tem oitiva de testemunhas, tem depoimento pessoal, né? Depoimento pessoal, oitiva de testemunhas. Aí o juiz, antes de encerrar a audiência, ou dele até poder proferir a sentença de audiência, ele vai fazer uma outra proposta de conciliação em cima de tudo aquilo que foi dito em audiência. Doutores, tem certeza que vocês não querem fazer um acordo? Essa parte produziu tal prova, essa parte produziu tal prova. Um acordo, uma sentença aqui pode ser 880, vocês vão ganhar tudo ou perder tudo. Não é melhor tentar uma conciliação? É isso que eles vão fazer. Mas sempre após a instrução processual. Encerrada a instrução processual, é o segundo momento de acordo. Obrigatoriamente tem que haver. Tá ok? Sob pena de gerar nulidade processual. Está lá, artigo 846 e artigo 850 da CLT. Tá?
Princípio do inquisitório ou inquisitivo. Confere ao juiz a função de impulsionar o processo na busca do litígio. Tá ok? Comandando aí qualquer diligência necessária, esclarecimento da causa e etc. Exemplificando, quando você está numa fase de execução do processo, o juiz pode mandar oficiar a JUSERJ, que é o órgão aqui da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, oficiar um cartório, oficiar um banco, ele pode propriamente fazer isso, tá ok? É o inquisitivo. Princípio do jus postulante, vamos falar mais dele adiante, mas o que é jus? Direito. Postulante vem do latim postulare, postular, ou seja, o direito de postular. É o direito que a parte tem de postular em juízo sem a presença de advogado. Tá ok? No processo do trabalho ela pode fazer isso? Pode fazer sim. Porém, é limitada a súmula 425 do TST. Há 4 hipóteses em que a parte não poderá, importantíssimo isso, você não pode ir para uma prova de processo do trabalho sem saber a súmula 425. Tá ok? São aquelas 4 ações, 4 momentos que a parte não poderá postular em juízo sem a presença do advogado. Quais são as ações? Eu coloco que é o RAMA. Vamos lá. Que é ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST. Óbvio que aqui se estende a STJ, STF, ok? Agora, essas ações não pode a parte postular em juízo sem a presença de advogado. Isso cai muito em prova, gente. Grava. Você pode fazer aqui qualquer combinação de palavras aqui, ó. Ação rescisória, cautelar, mandado de segurança e recurso de competência do TST. Você não pode ingressar com jus postulante, somente com a presença de advogado. Beleza? Então depois vamos falar melhor do jus postulante. Mas, por enquanto, é o direito que a parte tem de postular em juízo sem a presença do advogado. Limitadas as hipóteses da súmula aí 425, que são que ela não poderá fazer. Tá ok? E aqui, na próxima aula, nós vamos ingressar com organização da Justiça do Trabalho. Então, vejo você no próximo bloco com organização judiciária trabalhista. Forte abraço e bons estudos!